Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus. Nós estamos iniciando aqui mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos na lição 11, da segunda Igreja Batista em Cordeiro. Eu desejo que Deus te abençoe nessa lição, te abençoe nesse tempo. Nós vamos falar sobre o tema da lição, é presença suficiente. A presença de Deus precisa ser suficiente para nós, a presença de Deus precisa ser aquilo que mais buscamos. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Estou só ajustando aqui as coisas aqui no meu tablet celular. Nós vamos estar orando a Deus nesse momento para que Deus fale aos nossos corações, para que essa lição surta efeito em nossas vidas, Então, pedir para você aí, deixa eu só compartilha para mim, meu filho. Então nós vamos orar a Deus, para Deus estar te abençoando. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela essa manhã, Deus, que tivemos aqui na igreja, o culto, a assembleia administrativa, que em nome de Jesus, Deus, tu possa estar com o nosso povo nesse tempo. Agora, Deus, entregamos de ti a lição da Escola Bíblica Dominical. Pedimos que tu fales, Deus, ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus, Deus, que tu hajas, Deus, através desse estudo, Deus, e que nós possamos aprender um pouco mais sobre ti. Em nome de Jesus, amém. Pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler apenas o versículo 5. Hebreus 13, versículo 5. A palavra de Deus diz o seguinte, eu estou na versão NVI, nova versão internacional. A palavra diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nós temos a presença suficiente, É sobre isso que a lição fala. O dinheiro, as coisas desse mundo, as coisas que a sociedade prega que são importantes, elas podem até ser importantes, podem até fazer parte das nossas vidas, os bens, os nossos estudos, os nossos empregos, os nossos diplomas, mas o que precisa ser suficiente para nós é a presença de Deus. É a presença de Deus que vai fazer diferença nas nossas vidas, e é isso que nós vamos estudar na lição que foi escrita por Tiago Soares da Rocha, presença suficiente. Nós vamos começar aqui a leitura da introdução e vamos intercalando com aquilo que nós entendemos, para que possamos sair daqui com algo que Deus tem para o nosso coração. O texto começa dizendo o seguinte: se perguntarmos às pessoas o que lhes faltam para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Algumas responderão que se tiverem uma conta bancária gigantesca, terão tranquilidade pelo resto de suas vidas. Outras dirão que é a saúde, o item indispensável para viver em paz. Pode ser até que alguém responda que é a prosperidade da sua igreja a coisa mais importante para ter paz e tranquilidade na vida. O grande problema destas respostas é que elas colocam a satisfação pessoal no tempo futuro, ignorando o maior entre todas as bênçãos que podemos receber, a presença de Deus. O Senhor providenciou tudo que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Eu não sei se você está nos assistindo nessa manhã, se você já teve um encontro com Cristo, se você já entregou a sua vida a Ele, mas na verdade o que o autor está colocando para a gente é que nós temos no nosso coração, temos na nossa mente algumas direções sobre o que é importante, Ele citou alguns exemplos. Algumas pessoas podem responder: o importante é ter dinheiro, é ter recursos. Outras pessoas podem entender assim: não, o importante mesmo não é ter dinheiro, o importante é ter saúde. Porque tendo saúde, eu vou ter uma vida plena, vou ter uma vida tranquila, vou ter uma vida em paz.
Outras pessoas até que já conhecem a Cristo, já entregaram a vida a Ele, podem até responder: não, o importante é a minha igreja prosperar. A minha igreja prosperando, eu também vou prosperar, eu também vou ser feliz. Mas tudo isso parece que é algo que nós queremos alcançar mais para frente, né? Essas coisas, elas não são ruins. Você ter saúde é maravilhoso, a sua igreja prosperar é maravilhoso, você ter recursos também é muito bom, né? Porque você tem alguns sonhos, você tem alguns desejos, você estuda muito, você trabalha muito, você busca ter recursos, e isso não tem nada de mais, não tem nada de pecado, mas nós precisamos despertar na nossa vida, despertar no nosso coração o desejo de ter a presença de Deus. Nós precisamos entender que a presença de Deus supre todas as coisas. A presença de Deus é o que faz verdadeira diferença na vida daqueles que o servem, né? Tudo que tem nessa sociedade, tudo que tem, as coisas boas da sociedade, as coisas que fazem parte da nossa vida, elas contribuem para nós, mas nós precisamos entender que a presença de Deus é importante. A presença de Deus, ela é real, ela é agora, ela não é futura, ela é desde que você conheça Ele, conheça o plano da salvação, né? Entregue seu coração a Jesus, entenda que Jesus é aquele que pode fazer diferença na sua vida. Então nós precisamos, nesse tempo, mais do que dinheiro, mais do que saúde, olha que saúde é muito importante, mais do que a prosperidade da igreja, é buscar a presença de Deus. No final da introdução, o autor da revista diz o seguinte: a presença de Deus é uma promessa que vem nos suprir diante das adversidades que nos afligem. Podemos confiar nas promessas de Deus. Ele é fiel e poderoso para cumpri-las. O que o autor está falando aqui? A presença de Deus, ela é tão importante que ela supre algumas dificuldades, ela supre algumas necessidades. Pode faltar dinheiro? Pode faltar saúde? Pode, às vezes falta saúde. A igreja às vezes pode não avançar muito, não prosperar, mas a presença de Deus, ela supre todas essas necessidades. Porque nós temos o Criador de todas as coisas, nós temos a presença do dono de todas as coisas, nós temos a presença daquele que comanda todo o universo, e isso é muito mais importante do que qualquer dinheiro, do que qualquer outra coisa que nós possamos achar úteis para esse tempo. No item 1 da lição, o autor coloca como título o seguinte: presença é suficiente, os recursos não são. Ele fala o seguinte: o versículo de Hebreus 13:5 ensina que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riqueza nessa vida não garante futuro de ninguém, e muito menos satisfaz sua alma. Em meio à crise provocada pela pandemia e o distanciamento social, muitas foram as preocupações individuais e coletivas no que diz respeito à economia. Se por um lado sabemos que a vida depende também da situação financeira, por outro, isso pode revelar o amor ao dinheiro e a dependência dele. Ou seja, nós não podemos ser dependentes do dinheiro. A presença de Deus, ela é suficiente. Os recursos nunca serão suficientes. Porque a gente, como ser humano, a gente quando tem recursos, a gente quer sempre um pouco mais, né? E às vezes os recursos, eles não vão sanar as nossas lutas e nossas dificuldades. Às vezes os recursos, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você conquiste coisas, eles não vão confortar o seu coração, não vão te consolar. Num tempo de pandemia desse que nós estamos vivendo, né, em que muita gente está com crise de ansiedade, muita gente até com depressão, muita gente triste, muita gente que teve as suas vidas mudadas até pelas perdas que tiveram. Nesse tempo de pandemia, os recursos não fazem diferença. A pandemia, ela atingiu todo mundo, você tenha ou não recurso, mas a presença de Deus faz diferença, né? Ainda no tópico 1 ele diz o seguinte: a riqueza não deve ser padrão para decisões mais importantes. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a ela são os parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença é suficiente, mas os recursos não são. Os recursos nunca serão suficientes. Os recursos, eles, por mais que nos ajudem, eles são
limitados. Os recursos, o dinheiro, os bens, os diplomas, né? Eles não consolam, eles não confortam, eles não falam ao coração. A presença de Deus faz tudo isso. Eu desejo que Deus fale ao seu coração com essa lição. Eu desejo que você busque mais a presença de Deus do que tem buscado os recursos. Né? Nós, como seres humanos, estamos tão presos nesse tempo, tão presos nessa terra, que às vezes nós buscamos mais os recursos. Às vezes nós buscamos mais ter saúde, fazemos academia, caminhamos, andamos de bicicleta, né? Praticamos um esporte, vamos ao médico, fazemos uma bateria de exames. Às vezes a gente busca tanta saúde, mas não buscamos o que é mais importante, que é a presença de Deus. Tópico 2 da lição diz o seguinte: a presença é suficiente, o templo não, né? Ele fala o seguinte: a carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que, de modo geral, estava retornando às práticas judaicas de sacrifício, dependendo do sacerdote e utilização do templo. O templo, tinha um grande valor em sua espiritualidade, pois simbolizava a presença de Deus entre eles. Mas a partir do encontro com Cristo, esses paradigmas mudaram, deixando livres para cultivarem sua espiritualidade com o Salvador Jesus Cristo. O que o autor está colocando para nós? A presença de Deus é suficiente. O templo não. Né? Às vezes a gente fica preso a templo, preso ao local que foi separado para culto, né? Que às vezes nós chamamos até de igreja, mas não é a igreja somos nós, que somos povo de Deus, que somos templo do Espírito Santo, né? Mas às vezes nós achamos que tudo acontece no local reservado para culto, tudo acontece naquele lugar especial, naquele lugar espiritual, mas não, a partir da vinda de Jesus, nós não precisamos mais ir no Santo dos Santos, nós não precisamos mais ir no lugar santíssimo, nós não precisamos ir mais no local que foi separado, onde habita a glória de Deus e onde Deus fala ao sacerdote e o sacerdote fala ao povo. Isso não existe mais. A lição deixa clara para nós já temos a presença de Deus aonde nós estivermos, seja em que lugar for. A presença de Deus é mais importante do que o prédio, do que o local de culto. Porque a presença de Deus você carrega com você para onde você vai. É na sua casa, é no seu ambiente de trabalho, é no seu colégio, é no seu ciclo de amizade. O prédio não. Quando nós estamos restritos ao prédio, tudo que fazemos para o Senhor tem que ser no prédio. Mas quando a presença é que nos invade, nós fazemos tudo para o Senhor aonde nós estivermos. Nós somos igreja o tempo todo. Nós não somos igreja somente neste local, somente aqui no templo onde nós estamos. O templo é muito bom, o templo é muito útil, o templo faz parte da nossa liturgia de culto. Né? Nós gostamos da comunhão desse lugar, gostamos de estar aqui na presença do Senhor, mas a presença do Senhor, ela está conosco em todos os lugares. Para onde nós formos, a presença do Senhor está conosco. E é isso que é importante, é isso que nós não podemos perder. É a presença do Senhor. Por mais que a gente goste da igreja, goste de estar aqui, mas o mais importante é a presença. Tópico 3. O autor fala o seguinte: a presença de Deus é suficiente, os nossos cuidados não são. Ele fala, Davi fala, no Salmo 139, Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. E um dos ensinamentos mais belos das Escrituras é a onipresença de Deus, ou seja, Deus está presente em todos os lugares. Aí ele cita uma parte da versão bíblica. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha alma na sepultura, também tu lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão
e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti trevas são luz. Ou seja, esse é um salmo lindo, o Salmo 139, né, que o autor cita para a gente aqui. Ou seja, ele está enfatizando que nós podemos ter todos os cuidados, mas o melhor cuidado é o vindo da parte de Deus. A melhor coisa é quando nós temos a presença de Deus. E o Salmo fala, né, o Salmo de Davi, o Salmo davídico, olha, se eu estiver no fundo do mar, ali o Senhor estará. Se eu estiver num lugar de trevas, ali o Senhor estará. Se eu estiver no cume da montanha, ali o Senhor estará. Para onde eu for, ali a presença de Deus, porque ela é onipresente. Os nossos cuidados, eles são limitados. Eles não podem estar em todos os lugares. Eu posso ter cuidados extremos com as minhas filhas, com a minha esposa. Eu posso cuidar delas, mas eu não conseguirei estar em todos os lugares como está a presença de Deus. É a presença de Deus que precisa nos acompanhar. Eu posso ensinar tudo que eu sei à minha filha, direcionar ela para seguir o caminho certo, direcionar ela para servir a Deus, direcionar ela para estar de acordo com a palavra do Senhor, mas eu não posso estar com ela em todos os lugares. Mas o Deus que é presente, Ele pode estar com ela em todos os lugares. O Deus que é presente pode estar comigo em todas as situações. Nem eu posso cuidar de mim em todas as situações, mas o meu Deus pode. Então, essa lição é uma lição muito interessante para nós entendermos a presença de Deus, para nós batermos nisso, para nós focarmos nisso. A presença de Deus é o que vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Se você ainda não tem essa presença, se você ainda não sente isso, se você ainda não tem o Espírito Santo que habita em você e fala com você, você precisa buscar isso, porque isso vai fazer grande diferença na sua vida. A presença de Deus vai mudar a sua história, vai te dar consolo, vai te dar conforto, vai te dar suporte, vai te dar direção, vai mostrar por onde você precisa passar e aonde você não deve passar em todos os momentos. Não há nada mais importante do que a presença e a direção de Deus. Nada vai suprir essa dificuldade. A gente está chegando aqui na última parte da lição, que é para pensar e agir. Diz o seguinte: a certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção de fé, onde devemos simplesmente crer. Nem sempre sentiremos essa presença conosco, porque a gente é humano, a gente é falho, né? Mas o justo vive pela fé e não pelo que sente. Ou seja, nós temos a fé que Deus está conosco em todos os tempos. Nós sabemos disso, nós cremos disso, nós temos tido experiências verdadeiras em relação a isso. Não somos nós que damos o primeiro passo em busca da presença de Deus, mas Ele é quem está à nossa procura para nos encontrar, conforme diz lá em Jó 4:23. A presença de Deus nos persegue implacavelmente. Seria um pecado ignorar essa presença suficiente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E se dá a sua vida pelas ovelhas, como não nos dará com Ele todas as demais coisas, conforme diz lá em Romanos 8. Mesmo que tudo nos falte, temos a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença de Deus preenche todas as lacunas do nosso ser. Ele está enfatizando uma coisa que a Bíblia já fala. Não somos nós que damos o primeiro passo em busca da presença de Deus. Esse primeiro passo já foi dado. Deus busca a humanidade desde a criação. Desde que Ele nos cria, Ele quer ter esse relacionamento conosco. Ele cria, Ele cuida. Ele já mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida abundante, para que nós tivéssemos vida por Ele, com Ele. Nós não precisamos ficar numa busca desenfreada por Deus. Nós não precisamos entrar num labirinto para saber onde Deus está. Deus já está
querendo esse relacionamento, Ele já nos busca, basta nós querermos a presença dele. Uma presença que nos faz muito bem. Como é que nós, eu fico pensando, como é que nós, como seres humanos, ainda temos coragem de rejeitar a presença de Deus. Nós passamos por tantas lutas nesse mundo, porque Jesus falou que nós vamos passar. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições e temos mesmo. E às vezes nós estamos sozinhos, quando nós podíamos ou nós podemos estar com Deus ao nosso lado. Tantas pessoas optam por estar sozinhas nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, e sofrem muito por isso, porque não tem o consolo e o conforto da presença de Deus, né? Não dá para entender, ou a gente até entende porque elas ainda não experimentaram. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, se você ainda não experimentou um encontro com Cristo, não deixe isso para depois. Entregue sua vida a Cristo. Busque a Deus. Busque a presença dele. Ele está querendo se relacionar com você. Você também que já serve a Deus, se você não tem sentido a presença de Deus, busque um pouco mais. Peça a Deus para que você sinta a presença dele. Peça a Deus para que ele seja o seu consolo, o seu conforto, para que ele seja tudo que o dinheiro não pode ser, para que ele seja tudo que a sabedoria humana não pode ser, para que ele seja tudo que o tempo não pode ser, né? Busque, você que já serve a Deus, busque um pouco mais da presença de Deus, porque ela é suficiente para te fazer feliz nessa terra, mesmo com as lutas e as dificuldades que nós passamos. Amém? Meu desejo é que Deus te abençoe. Eu estudei a lição com você, não li toda a revista porque não acho necessário. Eu normalmente pego as partes mais importantes e eu sintetizo para nós aqui, para a gente poder estar pensando um pouco e trazendo para a nossa realidade do dia a dia, né? Espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração aquilo que eu não consegui falar. Se você está desanimado, se você está enfraquecido na fé, mas já conhece a Deus, ou se você não tem sentido a presença de Deus, busque um pouco mais. Se você ainda não teve encontro com Cristo, esse é o tempo, esse é o momento, não deixe para depois. Sinta a alegria de saber que tem um Deus cuidando de você em todos os momentos. Deus te abençoe. Nós vamos orar encerrando essa lição 11 da Escola Bíblica Dominical aqui da Segunda Igreja Batista em Cordeiro. Desde já deixamos aí o convite para você, assim que puder vir aqui. Nós estamos em tempo de pandemia, né? Mas a gente sabe que no tempo certo as coisas voltarão ao normal e a gente deixa o convite para você estar conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela lição, te agradecemos, Deus, porque ela traz para nós uma direção sobre a importância da sua presença em nossas vidas. Nós sabemos que a sua presença é suficiente. O dinheiro não é, os bens não são suficientes, a saúde que é importante não é suficiente, a igreja que é importante não é suficiente, mas a tua presença supre todas as coisas. Tu és um Deus onipresente, está em todos os lugares, assim como o teu servo Davi falou no Salmo 139. Não adianta, para onde nós vamos, ali tu estás. Que a tua presença possa inundar os nossos corações. Fortalece aqueles que estão enfraquecidos, Deus. Traz de volta os que estão desanimados em nome de Jesus. Seja presente, Deus, na vida daqueles que ainda estão cambaleando na fé, Deus. E aqueles que ainda não te encontraram, que essa manhã possa ser uma oportunidade, em nome de Jesus. Eu desejo que Deus te abençoe. À noite estaremos aqui às 19h30, cultuando ao nosso Senhor na Segunda Igreja Batista em Cordeiro. Grande abraço e fique com Jesus.